Mais uma vez eu saudo você. Saudações em Cristo. Vou começar conversando com você hoje sobre a caminhada de Jesus rumo a Jerusalém. Jesus vai subir para Jerusalém, né? Em Mateus, em Lucas, conta essa história, mas eu estou em Lucas hoje, né? Lucas 19 vai ser aquela entrada triunfal e Jesus está indo. Jerusalém é onde concentrava os judeus, o povo escolhido de Deus. Então Jesus está indo para lá. Como sempre, Jesus ia para estar ensinando no templo. E dessa vez Jesus está subindo junto com seus discípulos. E ele vai chegar numa entrada triunfal em Jerusalém. Mas antes de entrar em Jerusalém, ele olha para a cidade. Ele olha para a cidade e não consegue ver com os olhos espirituais algo que possa glorificar o nome de Deus. Ele está vendo pessoas de um lado para o outro, pessoas vindo e indo e voltando, pessoas extremamente religiosas. E Jesus está olhando para Jerusalém, a cidade do grande Deus. Porém, os homens estão longe de Deus. E esse distanciamento de Deus faz com que Jesus olhe com outros olhos, com outro olhar para lá. E ele diz bem assim, no versículo 41 de Lucas capítulo 19. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Não era para Jesus estar alegre? Outros povos não cultuavam a Deus. Eram idólatras, tinham suas imagens, os seus rituais, mas Jerusalém adorava ao Deus vivo, ao Deus Criador. Jesus olha para Jerusalém. A cidade está cheia de gente não espirituais. Jesus olha e chora. Sabe quando você olha para algum lugar e você chora? Isso quer dizer que você está sentindo uma dor. Jesus nessa hora chora porque ele está sentindo a dor daquele povo, que é o seu povo, o povo judeu. Ele diz no versículo 42, e dizia, se conhecesse por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. É muito triste isso, porque Jesus foi enviado para os seus, e os seus não receberam. João 1,3 falou sobre isso. Os seus não receberam. Que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu único filho. E em João capítulo 1, foi enviado para os seus, e os seus não receberam. Aqui é a prova. Jesus olhou e chorou. Porque vocês vão ser destruídos e vão perder a eternidade com Deus. Vão sofrer o castigo eterno pela ignorância que vocês vivem, porque vocês não estão querendo servir ao Deus que tem ensinado para vocês. Vocês estão fazendo as coisas do jeito que vocês querem, em nome de Deus, e não é assim. E Jesus caminha para o lado da cidade. Então ele vai entrar na cidade. Esse era o propósito dele. E aonde Jesus vai? Jesus vai caminhar sentido o templo. Por que Jesus chorou? Quando ele chega no templo, o que você imagina? Você vai chegar no templo, se você estivesse com Jesus, você encontrar pessoas cultuando a Deus em espírito e em verdade, dando o louvor que Deus espera de cada um. Mas quando Jesus chega no templo, o que ele vê? Ele vai ver muita gente vindo de todas as partes, chegando, comprando animais, que era para o sacrifício. Outros eram os cambistas,
que trocavam o dinheiro para que pudesse ter o dinheiro próprio daquele país que está ali, que é o dinheiro que eles consideravam o dinheiro santo. Então estavam fazendo isso. Onde? Estava no pátio do templo. E Jesus, quando ele olhou e chorou, ele viu comércio e não viu nada espiritual. Olha no versículo 45. Depois, entrando no templo, expulsou ali quem? Os que vendiam. Vendia o quê? Os animais para o sacrifício. Era algo que era necessário? Sim, você e eu devemos entender isso. Era algo que era necessário, porque estava chegando judeus vindo de todas as partes, porque Deus havia determinado que em Jerusalém era o local que deveria ser feito a adoração, e uma vez por ano iam para lá. E os judeus vindo de longe, chegavam ali, tinha que comprar algum animal para ser sacrificado, ou trocar o seu dinheiro do seu país de nascimento para que pudesse ofertar no templo, para poder levar para o templo, dízimo, algumas coisas que eles iam fazer. Essa era a ordem do Senhor. Mas uma coisa estava acontecendo. Eles estavam dentro do templo, praticando estas coisas. E Jesus fica muito bravo com eles e fala assim, olha, no versículo 46, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós os transformastes em covil de salteadores. Jesus chama atenção duramente. Os cambistas, os vendedores de animais, os líderes religiosos, porque tinha interesse financeiro, não ficaram contentes com isso. Não ficaram contentes por quê? Porque ali era uma fonte de lucro. Tudo em nome de Deus. E para eles estava tudo bem. Jesus fala triste. Fala, olha, chorou ao ver esse povo. E agora mais triste Jesus ficou. Por quê? Transformaram a casa de Deus, que é o local de adoração, em covil de salteadores. Isso não pode acontecer, mas é o que está acontecendo nos dias de hoje. Pense comigo um pouco sobre o que Jesus fez quando ele chegou no templo. Jesus queria as adorações espirituais e os judeus estavam longe dele. Chegando hoje, pessoalmente, onde você congrega Cristo, se ele chegasse hoje, o que ele ia encontrar? Se ele chegasse no horário da reunião da igreja, naquele momento que todos se reúnem para dedicar, o que Jesus vai encontrar na igreja onde você congrega? Pare e pense um pouco sobre esse aspecto. O que Jesus vai encontrar? Encontraria o quê? É interessante pensar nisso, por quê? Porque o mesmo Jesus que falou para os judeus que eles estavam falhando e virou as mesas, expulsou os animais, é o mesmo Jesus que você professa que está adorando a ele. É o mesmo Jesus, não é outro. Então Jesus chegando hoje, o que ele vai encontrar no horário de adoração na igreja onde você congrega? Pergunte para você e pense um pouco sobre isso. Veja o que está sendo praticado em volta pelas pessoas. Quando você chegar na porta do templo, na porta do prédio físico, o templo era um prédio físico. Quando você chegar e começar, o que é que vai estar acontecendo? Precisamos observar estas coisas. Jesus vai encontrar alegria ou tristeza? Será que ele vai achar alegria? Ou vai ficar chocado com o que ele vai estar vendo? Se coloca no lugar de Cristo e chega e veja o que está acontecendo. Sabe que hoje se tornou um grande comércio nas chamadas igrejas. Se vendem de tudo. Fazem festa, grandes festas nas igrejas.
Hoje, festas que devem ser coisas particulares de pessoa, festa de casamento, comendo, bebendo, festa de aniversário, bolo, salgadinhos, quando não faz, levam pronto, e hoje virou mais um lugar de lazer do que um local santo para adoração ao Senhor. As pessoas estão indo numa igreja porque a igreja oferece uma cesta básica. As pessoas estão indo numa igreja porque lá hoje tem comida. Estão indo para a igreja. A primeira coisa que faz é passar na lanchonete da igreja. E esse dinheiro que está gastando é porque é recolhido para o Senhor. As pessoas estão indo para a igreja porque lá hoje tem uma banda, tem um artista, tem um cantor. E aí chegam até dança na igreja. Estão indo na igreja porque hoje vai ter a apresentação de uma coreografia fabulosa. Estão indo para a igreja porque hoje o cantor é um dos melhores que nós temos no mundo evangélico. Estão indo para a igreja porque eu estou querendo ser um cantor gospel. Estão indo para a igreja porque eu estou aprendendo música e eu quero ser um músico na igreja. Eu amo um órgão, um piano, um violão, uma guitarra, uma bateria. Se Jesus entrasse, como Jesus ia se sentir? Alegre, ou chocado, ou muito triste, ou furioso? Pense nisso, para você voltar atrás e repensar a sua vida espiritual. E, na verdade, naquele dia, você vai estar de frente sozinha com Ele. Você vai ser julgada pelo que você está praticando hoje e achando que tudo é de Deus. Não pense que tudo Deus está aceitando. Os judeus imaginaram. Jesus está vindo para Jerusalém. Quando ele chega, que ele subiu, que ele olhou, ele viu a cidade e chorou. Quando ele vai caminhando, que ele entra no templo, depois que ele tinha chorado, ele ficou furioso, porque a casa de Deus, a casa de oração, tinha sido transformado em covil de salteadores. Será que a igreja onde você congrega hoje não se tornou num covil de salteadores? Eu imagino que será muito triste naquele dia dizer: Senhor, Senhor, mas em teu nome fizemos tantas coisas. Em teu nome pregamos, expelimos demônios, em teu nome cantamos, em teu nome fizemos muitas coisas. Jesus fala: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mateus capítulo 7. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Será um dia muito triste se a gente ouvir essa resposta de Jesus. Será o dia mais triste enquanto uns estão indo para os céus, porque praticaram as obras procedentes da justiça e da verdade. Então vai para a glória eterna. E outros porque não praticaram o que Jesus está ensinando e mandando, e para o sofrimento eterno. E Deus vai julgar por meio da sua palavra os meus atos e os seus atos e os atos de cada igreja. Ele está olhando de perto e vendo tudo isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque foi o próprio Deus que falou. Foi o próprio Jesus que nos alertou para adorar Ele em espírito e em verdade e nunca ultrapassar a doutrina que Ele ensinou. Não podemos ultrapassar. Não sei se você já teve a curiosidade de examinar, mas na segunda carta de João, no versículo 8 e 9, ele nos ajuda com estas palavras, para que a gente mostre o verdadeiro amor por Ele e para Ele, não ultrapassando o que Ele tem ensinado. Verifique se várias coisas que você está praticando aí hoje, na sua igreja, você já não está longe, já transformou esse local um local de salteadores por não obedecer o que Jesus tem ensinado. Ele diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai
como filho. Verifique se você não ultrapassou a doutrina de Cristo. Os judeus naquela hora, quando Jesus subiu e olhou, que diz que ele chorou, Lucas 19, que acabamos de ver, e quando ele entrou no templo, que ele viu todo aquele movimento, visivelmente parecia algo espiritual, mas infelizmente era algo que não tinha nada espiritual. Por isso Jesus falou, vocês transformaram esse local de adoração e de oração em covil de salteadores. É bom a gente saber isso agora, porque ainda há tempo. Esse versículo, na 2 João, versículo 8 e 9, nos ajuda a compreender, porque nós esperamos o galardão. Queremos alcançar a vida eterna. Queremos e estamos ajudando outras pessoas, mas devemos ajudar as pessoas a caminhar nas pisadas de Jesus, não nas pisadas de doutrinas erradas que nós criamos, que o homem criou e colocou na igreja. Vamos ter cuidado. Vamos ser pessoas espirituais e não cair nas ciladas que o diabo preparou para que o homem dos nossos dias caia e vai ser condenado juntamente com ele. Por isso, eu tenho feito essas pequenas aulas. Ouça com atenção, valorize o tempo que você tem hoje, quando você pode ouvir bem, enxergar bem e examinar as passagens que eu tenho deixado para você poder examinar e assim caminhar com Cristo. Que Deus abençoe você, abençoe a mim, para que a gente não caia para ser rejeitado por Cristo. Queremos que Cristo se sinta alegria, desde já, ao chegar no templo, onde você está congregando, e ter a alegria em não encontrar um grande comércio de salteadores, que quer satisfazer somente os desejos carnais e não os desejos espirituais. Os judeus estavam fazendo os desejos carnais e Jesus os condenou e chamou duramente a atenção dele e disse que eles iam ser condenados. E aconteceu isso com eles. Não precisamos cair nessa. Se você tem apreciado essas pequenas aulas, inscreva-se no canal, porque a cada semana eu tenho gravado 2 vídeos e mandado para você receber e examinar. E fazendo isso, examine antes, mande para outras pessoas que você conhece, que também estão querendo morar com Deus. Ajude outras pessoas, através da minha voz, através das passagens bíblicas. Vamos juntos. Seja um mensageiro de Deus, mas um mensageiro da verdade e não da mentira. Que Deus abençoe você.